Olá, sou a professora Silvana Sanchetti. Estamos trabalhando a disciplina Práticas Pedagógicas em História 3. Iremos trabalhar nesta aula o módulo 3, Ação Extensionista, com a temática transversal no ensino de História. Nessa unidade, nós iremos aprender como fazer e a entrega do relatório final. Lembrando que tem que ter a temática transversal no ensino de História, como tema norteador, educação ambiental. Então, como nós iremos produzir um relatório final? Vamos lembrar a palavra relatório, é um relato de tudo que foi feito. Lembrando que vocês precisam relatar todas as etapas do processo, desde quando vocês foram até a escola, organizaram a documentação, pegaram os dados, fizeram os combinados com a coordenação, direção e professores, e depois a organização do material didático, pensaram na metodologia, planejaram um cronograma, pensaram todas essas etapas. E agora, nesse momento, vocês vão fazer um relato de todo esse processo. Por que, professora Silvana, é preciso fazer um relatório final? É importante, primeiro, aprender a fazer um relatório. Como se faz um relatório? Depois, é importante pontuar tudo aquilo que vocês desenvolveram na escola. É importante pontuar que o relatório ele vai trazer esse relato da ação que vocês desenvolveram. E nesse relatório vai ter aprendizado que tiveram, essas reflexões que tiveram ao desenvolver, então, essa ação extensionista. E aí é importante destacar também a compreensão que vocês tiveram desses eventos históricos, análises, como no caso pode ser de fontes primárias, que vocês podem ter desenvolvido dentro de uma oficina, dentro de uma visita, como no museu, como da questão relacionada. Lembrando, tudo sempre em conexão, em planejamento com a escola, coordenação, tudo muito bem organizado dentro da escola. Ou também dentro dessa conexão do passado e o presente. Lembrando que o conhecimento histórico é essa construção, é essa reflexão, onde nós revisitamos o passado e nós vamos compreendendo as relações que nós vivemos no dia de hoje. Sempre conectado com o tema educação ambiental. Aí vocês podem me perguntar, mas professora Giovana, dentro dos temas transversais nós temos uma diversidade temática. Aqui nós optamos por trabalhar a educação ambiental dentro dessa pluralidade do conhecimento, em conexão com o conhecimento. Lembram das aulas passadas que nós conversamos sobre essa relação com as questões étnico-raciais, com as relações com o meio ambiente, com esse diálogo com a geografia, com a matemática, com a língua portuguesa. Enfim, é importante vocês compreenderem que esse conhecimento, então, ele está em consonância com o conhecimento escolar. Ele está conectado, interligado. E é importante pensar que a prática no ensino de história e essa produção e projetos, ações, elas visam principalmente essa promoção de uma educação significativa, que ela seja envolvente, que ela nos capacite e capacite os estudantes a se tornarem pensadores críticos, que pense em cidadãos informados. Lembre-se que nós conversamos em alguns momentos que, quando nós adquirimos tal conhecimento, como exemplo, não jogar mais lixo no chão, espalhar lixo na cidade, no momento em que eu tenho esse conhecimento, eu vou ser mais crítica comigo mesmo e com os meus colegas. Então, vou falar: olha, eu não devo fazer isso, não devo poluir a minha cidade, até porque não fica bonito as ruas cheias de lixo. Então, esse
vira um hábito e vira um costume para esse estudante que irá ter essa informação. Então, ele vai cuidar muito mais do seu meio onde ele vive. Importante destacar que ele precisa estar conectado, articulado com a vivência e a experiência de cada um. Nós não somos aqui folhas em branco, nossos estudantes não são folhas em branco. Eles têm um conhecimento, a família, a comunidade levou esse conhecimento para eles. E aí nós vamos na busca. Que conhecimento, então, esse nosso estudante tem? O que eu posso aprender, então, com esse meu estudante? Então, eu preciso articular, eu preciso conectar essa vivência do meu estudante com esse conhecimento. Vamos lá. Então, como vamos produzir esse relatório final? Tudo deve seguir, então, como vocês planejaram, como nós planejamos. Lembraram de anotar tudo? Ao fazer o relatório, tudo que foi anotado ao longo da execução da ação, desde o seu planejamento até o final, aquilo é extremamente importante, porque aqui eu vou ter todos os detalhes da ação. Eu vou conseguir relatar para as pessoas, para os participantes, tudo aquilo, então, que eu produzi ao longo da minha execução dessa ação. Então, é importante pontuar isso. O relatório final, ele faz parte, então, do projeto de extensão Trilhas Formativas para Aprendizagem Online. Ele está cadastrado e ele faz parte, então, da questão de horas de extensão que vocês precisam desenvolver ao longo da formação acadêmica de vocês. E esse relatório precisa ter o quê, professora Silvana? Então, ele precisa ter o nome completo de vocês, de cada um, precisa ter o nome da disciplina, que é Práticas Pedagógicas em História 3. Vocês precisam selecionar o semestre que vocês estão. O curso é o nosso curso de História, então isso precisa estar lá. Vocês não podem esquecer de colocar o título da ação. Que ação vocês desenvolveram? Lembrando, o tema norteador é educação ambiental. Então, o título deve estar conectado com a ação que vocês desenvolveram. O resumo, pessoal, o que é um resumo? Como se faz um resumo? Um resumo ele é um bloco, um texto, em que vai apresentar de forma sucinta todos os pontos principais do seu projeto. Então, ele tem que ter o tema, ele tem que ter o objetivo geral, ele precisa ter a metodologia, como vocês desenvolveram a ação, ele precisa apresentar o público-alvo, ou seja, que turma vocês trabalharam? Trabalhamos com o 6º ano do ensino fundamental, trabalhei com o primeiro ano do ensino médio, e os resultados alcançados. Então, ele precisa, de forma sucinta, apresentar essas informações. E ele precisa ter palavras-chave. Mas por que, professora, palavras-chave? Que importância isso tem? Quando eu vou analisar, eu vou observar lá uma palavra-chave que está lá. Eu posso procurar lá nesse relatório. Olha, determinado aluno usou a palavra sustentabilidade. Opa, eu vou lá ver o que esse relatório traz sobre o conhecimento sobre sustentabilidade. É um exemplo de uma palavra-chave. Então, elas são palavras pontuais que destacam, então, a importância desse conhecimento dentro do meu projeto que foi desenvolvido. Então, a introdução, ele é o escopo do planejamento da ação de extensão. Então, é tudo aquilo que você pensou. Eu vou apresentar de maneira introdutória o que eu vou desenvolver de ação de extensão. O referencial teórico é aquilo que embasa teoricamente toda a minha ação. Um exemplo, eu estou trabalhando com relações de poder e meio ambiente. Um exemplo, eu posso utilizar um referencial teórico, Michel de Foucault. Um exemplo, tá, pessoal? E aí, ele é um referencial. Então, a professora Silvana vai utilizar na sua ação
enquanto referência teórica um pensador que pensou nessas relações de poder dentro das questões ambientais. Ele não pensou as relações propriamente no meio ambiente, mas o que é uma relação de poder. Então, para eu entender, eu preciso saber o que é relação de poder e eu preciso saber, então, o que é meio ambiente. Eu posso utilizar, então, isso para embasar o meu conhecimento sobre tal temática. Eu estou utilizando o termo, o conhecimento teórico sobre sustentabilidade. Eu preciso saber o que é sustentabilidade, o que é educação ambiental. Então, eu preciso saber, conhecer esses conceitos importantes, tá? Então, esse referencial é aquilo que me dá o conhecimento teórico para falar sobre determinado assunto. Isso vocês vão usar sempre que forem desenvolver um trabalho acadêmico. O público-alvo da ação de extensão. Irei trabalhar com o ensino fundamental, com o ensino médio, com o ensino para adultos. Que tipo de público eu vou utilizar? Vou trabalhar com sexto ano, sétimo ano, então eu preciso pontuar quem é esse público que eu desenvolvi, então, essa ação de extensão. Preciso pontuar o objetivo geral. Qual é o meu objetivo geral? Que conhecimento eu quero proporcionar para os meus estudantes? Depois, os objetivos específicos, lembrando que ele sempre começa com verbo. Então, eu preciso incentivar, conhecer, dialogar, refletir essa ação de extensão. Então, que conhecimento específico eu quis levar para os nossos estudantes? A metodologia. É importante relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa conforme o planejamento da ação de extensão. Então, a primeira etapa, então, o primeiro encontro com os alunos foi a divisão de grupos e cada divisão recebeu um material orientativo que, ao final, eles vão fazer uma apresentação no PowerPoint. Um exemplo, ou eles vão produzir um cartaz, eles vão produzir um vídeo educativo, então eu preciso pensar como irei fazer. E aqui no relatório, eu preciso apresentar como eu fiz essa ação, como foi desenvolvida. E aí é importante pontuar que vocês não devem ter esquecido de registrar, fotografar, documentar esse momento em que foi desenvolvida, então, essa atividade. E eu vou descrever, eu vou narrar todas as atividades que eu desenvolvi. Vou trazer evidências, então, por meio de fotos, de registros. Os alunos produziram cartazes, produziram folheto, produziram caixas para separar os recicláveis. Então, eu vou tirar foto, eu vou mostrar para o meu professor o trabalho que eu fiz. Então, eu vou mostrar esses registros. E eu vou relacionar essas atividades, então, com o meu referencial teórico. Tudo aquilo que embasou o planejamento de ação, registrando, então, reflexões possíveis a partir das atividades desenvolvidas durante a ação. Então, eu preciso trazer essas atividades evidenciadas, esse diálogo das relações teóricas. Lembrando que é importante vocês estudarem sobre o seu tema. E eu vou trabalhar um exemplo sobre reciclagem, sobre os recicláveis, um exemplo. Então, eu tenho que saber o que são recicláveis, quais materiais são recicláveis, porque senão eu vou chegar lá e o aluno vai falar, vai perguntar, cascas são recicláveis, né? Cascas de frutas, um exemplo. Aí vocês podem falar, olha, não são recicláveis, mas eles podem virar adubo, como exemplo. Vocês podem fazer compostagem. Como fazer uma compostagem? É uma possibilidade, então, de conhecimento que vocês podem levar para o estudante. Plástico, vidro e papelão pode ser descartado tudo junto, tudo no mesmo pacote. Olha, se tiver como separar, o ideal é separar cada uma
no seu recipiente correto. Não tem, mas tem um ponto de coleta que cata tudo. Aí eu posso descartar tudo ali que aquela comunidade, associação faz, então, essa separação conforme cada especificidade, tá? Então, é importante pontuar essas relações. E nós vamos também analisar no nosso relatório os resultados alcançados. Eu vou lá retomar cada objetivo da ação e vou escrever se eu conseguir alcançar o desenvolvimento da minha atividade, se eu conseguir desenvolver a minha atividade, se eu conseguir, então, desenvolver esse conhecimento para os meus alunos, como eu planejei. Lembrando, pessoal, geralmente, todo esse conhecimento, eu consigo desenvolver todo esse meus objetivos, mas muitas vezes eu preciso refletir o que precisa ser feito diferente nesse momento. Eu preciso apresentar também reflexões sobre aprendizagens construídas e o desenvolvimento da ação de extensão e sua relação com sua futura atuação profissional. Então, eu posso fazer essa relação. O que essa ação de extensão proporcionou para levar o conhecimento para nós, futuros professores de história? O que isso me proporcionou enquanto conhecimento? Então, essa reflexão de aprendizado que vocês tiveram ao longo da atuação de vocês, lembrando, vocês estão realizando uma prática pedagógica, ou seja, as primeiras experiências que vocês estão tendo no ambiente escolar. Vocês estão fazendo os primeiros trabalhos enquanto futuros professores de história. E isso é preciso refletir. Então, que profissional eu quero ser? Eu quero ser aquele profissional que propicia um momento, uma ação de extensão que leva um conhecimento, um tema transversal e que proporcione conhecimentos, nesse caso, de uma sociedade mais responsável com o meio ambiente. É um exemplo. E olha, ao desenvolver essa atividade, os alunos ficaram mais reflexivos e pensaram, ao sair da sala, todos saírem da sala, é preciso desligar a luz. Abriu a torneira, lavou as mãos, é preciso fechar a torneira. Então, pequenos cuidados que nós temos que ter com o nosso meio ambiente. São exemplos que eu posso levar para os meus estudantes e refletir depois se eu conseguir desenvolver, então, esse conhecimento com os meus estudantes. Vocês não podem esquecer também de listar todas as referências que vocês utilizaram para fazer o relatório final e deve seguir as normas da ABNT. Aqui abaixo eu cito um exemplo. Então, vem o nome, o sobrenome por último, o nome, o título da obra, onde que está ela? Essa obra que eu cito aqui está na Revista Brasileira de História, ela é o volume 30, o número 60, do ano 2010, e ela está disponível nesse local, nessa referência. Então, as referências são de onde eu tirei aquela informação, as fontes são de onde eu bebi, né? A fonte é aquela que traz água para nós, né? E aí a mesma coisa é uma fonte documental. Aqui, no caso, uma referência bibliográfica. Então, de onde eu tirei aquele conhecimento? Então, ele precisa ser pontuado, porque ele serve como uma referência, um destaque. Porque, ao não fazer isso num trabalho acadêmico, eu posso estar cometendo plágio, ou seja, utilizando de uma informação de alguém que estudou, pesquisou, e utilizando como se fosse um conhecimento que eu produzi. Então, isso é importante na academia, sempre citar referência de onde você tirou aquela informação. No AVA, terá, então, a avaliação do módulo 3, o relatório de extensão. Então, vocês vão lá, vão baixar esse documento, irão preencher, fazer o relatório e depois
enviar esse arquivo em PDF. E como que vai ser a avaliação de vocês do módulo 3? Então, vão ser avaliadas todas as etapas que vocês fizeram ao longo da disciplina. É importante destacar que no relatório deve ter o tema, o resumo, as palavras-chave. Ela é um critério de avaliação. A introdução, aquela primeira apresentação do trabalho da ação de extensão que vocês realizaram na escola. Então, precisa estar no relatório de vocês. É preciso também pontuar as metodologias, como vocês fizeram essa atividade, esse relato de como desenvolveram, que metodologia, que métodos utilizaram para fazer, então, esse relatório. E quais atividades vocês desenvolveram? Ah, nós desenvolvemos uma oficina, nós fizemos, né, realizei um workshop com os alunos. Então, como que foi feita tudo isso? Olha, eu fiz uma palestra, organizei uma palestra com slides, apresentei um vídeo, ao final foi feito um debate. Olha, então todas essas atividades elas precisam aparecer para que quem for ler seu relatório compreenda como que você fez todas as etapas do seu projeto, a sua ação de extensão. E também os resultados que você alcançou com a sua ação. Então, que conhecimento você proporcionou? Então, pontue isso. Que reflexão que você desenvolveu e que conseguiu levar esse conhecimento, então, para os estudantes. E não se esqueçam, um dos critérios é a formatação do seu relatório, que precisa seguir o modelo e as normas da ABNT. Todos esses critérios, então, vão ter uma nota ao final. E é importante que vocês façam cada etapa seguindo, então, os modelos e seguindo esse passo a passo. É importante, prezados estudantes, a valorização da aprendizagem ativa. O que é essa aprendizagem ativa, meus alunos? É aquele conhecimento em que os estudantes, de maneira colaborativa, eles participam do processo de conhecimento. Os alunos produzem conhecimento, eles nos trazem conhecimento, nós levamos o conhecimento até eles. Então, esse próprio conhecimento, então, ele vai sendo construído, seja no ambiente escolar, seja a partir da sua vivência em comunidade, em grupo, em sociedade. Então, é importante, né, familiar, comunitário, então, todo esse conhecimento, ele é importante, deve ser valorizado. Os nossos estudantes, vocês estudantes, os estudantes lá da educação básica, eles são protagonistas de todo esse processo de conhecimento. Então, é importante pontuar que, lembram que eu falei para vocês? Não são seres passivos que vão só receber o conhecimento. Olha, hoje eu sou o professor, eu falo e vocês ouvem, eu ensino e vocês aprendem. Agora, nesse processo de aprendizagem ativa, nós somos os moderadores, ou seja, nós vamos desenvolver esse conhecimento de forma que nós vamos desenvolver conjuntamente com os nossos estudantes. E nós vamos ser os mediadores, então, desse conhecimento, desse processo de desenvolvimento, então, do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, o relatório deve ter todas as etapas do desenvolvimento, do trabalho, da ação que vocês vão desenvolver dentro da comunidade escolar. Deve ter esse passo a passo, esse conhecimento integrado com a ação em que vocês fizeram. Se vocês anotarem tudo no seu diário de bordo, como eu falei para vocês, relatem, troquem, dialoguem com seus colegas, conversem com os familiares, chegue até a escola, converse com direção, coordenação. Tenho certeza que vocês terão ideias brilhantes para desenvolver a ação. E não podem
esquecer de anotar todas as etapas do desenvolvimento da ação para a produção do relatório. O relatório final, ele é um documento importante, principalmente porque ele é um documento que vai registrar, documentar que vocês desenvolveram essa ação de extensão na escola. E muito importante destacar também que vai evidenciar essa prática que vocês tiveram e, principalmente, vai promover o conhecimento, vai desenvolver principalmente esses primeiros passos do ser professor dentro da escola. Essa prática que, ao assumir, ao finalizar o curso e assumir uma sala de aula, trará muitos benefícios para vocês, futuros professores, principalmente porque vocês agora desenvolveram uma ação. E aí vocês vão dizer: olha, nas minhas aulas eu vou trabalhar com temas transversais em diálogo com o conhecimento histórico, não mais esse conhecimento compartimentado, separado da vivência dos dias atuais, desconexo com as pessoas que ali vivem. Tenho certeza que isso faz com que o processo de ensino-aprendizagem seja mais criativo, seja mais atrativo. A escola, a educação, ela precisa dessa transformação e desse olhar. E vocês, futuros professores de história, tenho certeza que vão desenvolver isso com muita qualidade. Portanto, ao final da disciplina, vocês vão entregar esse relatório. E esse relatório ele precisa ser reflexivo de todo esse processo de ensino e aprendizagem, de todo esse processo de ação e extensão que vocês desenvolveram. Faça uma autoavaliação. O que eu consegui aprender com esse trabalho? O que os alunos, o que eu levei de conhecimento? Que transformação eu propiciei para os estudantes da educação básica? Esses pontos são importantes para minha formação profissional. Lembrando que aqui vocês estão se formando, vocês estão se capacitando para o mercado de trabalho educacional, uma profissão tão importante para o nosso país. Então, é importante vocês pensarem que profissionais vocês irão ser ao longo da profissão docente. Então, o relatório, ele faz parte também da nossa prática pedagógica, não só aqui na disciplina, mas muitas vezes nos projetos que eu vou desenvolver ao longo da minha vida profissional, como professora, como coordenadora, como uma diretora de uma escola, diretor, professor. Então, é importante que, ao praticar, ao desenvolver, ao construir um relatório, eu também estou me capacitando, me formando, aprendendo a como fazer, então, esses relatos. E pela vida profissional, é importante destacar. Então, pontuo para vocês. Não esqueçam de anotar nenhuma das etapas da ação de extensão. Lembrando, o tema norteador é educação ambiental. Interligue, se conecte com os temas, as múltiplas disciplinas. Eu posso trabalhar mais de uma disciplina, professora? Posso. Eu posso trabalhar educação ambiental e a educação étnico-racial e indígena? Sim, eu posso trabalhar essas relações étnico-raciais. É importante pensar nessa comunidade plural que nós temos, que é a formação da nossa sociedade brasileira. Então, não esqueçam de cada etapa, de cada método, como eu fiz, né? Primeiramente, lá no planejamento, como eu farei. Aqui no relatório é como eu fiz, como eu realizei, como eu desenvolvi e quais resultados eu obtive, então, com o desenvolvimento da minha ação de extensão na escola. Desejo para vocês muitos aprendizados. Desejo que a ação de extensão seja um momento de muita reflexão, de muito conhecimento, de muita criatividade, tanto para vocês, como também para os estudantes que vão estar recebendo esse conhecimento diferenciado,
que estarão utilizando as metodologias ativas, estarão utilizando conhecimentos que vocês estão tendo na formação acadêmica de vocês, futuros professores que estão cursando aqui o curso de História, e tenho certeza que farão muito sucesso com a formação de vocês e na produção, então, do relatório final da ação de extensão com o tema norteador Educação Ambiental. Desejo muitos estudos, contem sempre conosco e estamos aqui sempre para apoiar, tirar dúvidas e também desejar muito conhecimento, muito aprendizado e muito sucesso na formação de vocês. Até mais!